cidade, Israel já não adorava mais a Deus. Israel já adorava Baal, porque Baal era o Deus da fertilidade. Baal era o Deus que poderia transmitir chuva. Baal poderia transmitir uma vida melhor para aquele povo. Então o povo começou a se desviar de Deus e começou a buscar Baal, achando que Baal ia trazer chuva, achando que Baal ia trazer uma boa plantação. Mas quando Israel começa a se desviar da presença de Deus, o homem de Deus, aleluia, seja quem for, ele vai até a pessoa e fala: eis que o Senhor fala assim. aleluia. E ele chega para cá e fala: segundo a minha palavra, não vai mais chover nessa cidade. Eu creio que muitos deram risada dele. Eu creio que muitos zombaram dele, do profeta. Quem você diz que não vai chover? Não, você está louco. Porque nós estamos adorando Baal. Baal vai trazer a bênção. Baal vai trazer o que nós precisamos. Mas o profeta falou: não vai chover. Aleluia. Mas eles acreditavam: vai chover. Você anda profetizando o que, jovens? Você anda profetizando que a tua casa será uma bênção? Você anda profetizando que você é uma bênção? Ou às vezes você anda se desviando com os olhos para Baal? Para onde irão os teus olhos? Eis que o homem, profeta, falou: não vai chover. E ele sai para uma caverna. Passa um certo tempo, ele começa a olhar. O que ele falou não adiantou. O que ele falou não resolveu. Ele falou: eu falei que não vai chover, mas mesmo assim Israel começa a adorar esse Deus. Israel começa a buscar Baal. Aonde nós vemos a coragem do homem de Deus. Aleluia. Vai para os profetas de Baal, que nós vamos ver quem é o Deus de Israel. Aleluia. Jovens, nessa cidade só há um Deus. Aleluia. Só há um Senhor nessa cidade. Glória a Deus. Não há mais ninguém nessa cidade. Não há padroeira, não há santo, não há Baal. É somente o Senhor dos Exércitos, é o que manda nessa cidade. Aleluia. E o profeta Elias, ele mostra para aquele povo quem é o Senhor, e acaba derrotando os 850 profetas. Aleluia. Passa-se 3 anos, o profeta chega para o seu moço, se alimenta bem, sobe lá no cume daquele monte. Lá naquele cume daquele monte você vai ver uma chuva, uma pequena nuvem, que será a chuva que o Senhor vai mandar. Aleluia. Mas aquele moço, ele sobe e desce, e ele fala: meu Senhor, não há nada lá. Meu Senhor, já não estou com sede, já estou cansado. Já Israel não tem mais águas. E o Senhor mandou eu subir pela segunda vez lá. Sim, cara, vai lá e sobe de volta. Vai o moço pela segunda vez, desce. Fala: meu Senhor, eu não vejo nada. Acabe 7 vezes. O moço vai, sobe a primeira, sobe a segunda, sobe a terceira. Na terceira já não estava mais aguentando. Ele sobe a quarta, a quinta, a sexta. Na sétima ele olha para o céu, ele olha para cima. Ele fala: olha, eu não estou
Ele dá autoridade. Quando Deus manda, não importa com quem você vai falar, não importa se é com o obreiro, se é com o presbítero, se é com o pastor, não importa até que Deus está te mandando. Aleluia! Meu Deus! Oh, glória a Deus! Precisamos ter coragem, jovens. Oh, aleluia! Precisamos derrotar o Baal dessa cidade. Precisamos derrotar, jovens, o Baal da droga, o Baal da prostituição. Aleluia! Precisamos derrotar o Baal que está tirando nossos amigos. Precisamos destruir o Baal que está tirando a tua paz. Baal Aleluia! tem entrado em muitas casas. Baal tem entrado em lares. Que Baal era destruído. Israel era uma cidade destruída porque adorava Baal. Talvez a casa de vocês está sendo destruída porque vocês não estão tendo coragem, vocês não estão tendo força. Mas Deus está lhe falando: tenha coragem. Olha para o teu irmão, pegue na mão dele, fala: tenha coragem nessa noite. Pega na mão dele, fala: tenha coragem nessa noite, porque é Deus que te usa. Aleluia! Meu Deus! Oh, Precisamos aleluia! derrotar Baal dessa cidade. Povo de Deus nessa cidade, primeira vez que eu piso nessa cidade. Povo de Deus é pequeno ainda. Mas Eliseu era somente um contra todos aqueles profetas. Aleluia! Não importa se você é o menor, não importa que você está sozinho, mas se você vê o anjo do Senhor acampando ao seu redor, você consegue ver o anjo do Senhor acampando ao teu redor aí. Glória a Deus! Precisamos tirar o medo de falar. Precisamos ter coragem. Coragem é para ir lá buscar os nossos amigos. Ter coragem para trazer mais jovens para dentro da igreja. É ter coragem de ir lá trazer quem está perdido. Ir lá no profeta de Baal e falar: você não vai tomar ninguém, porque essa cidade, essas pessoas que moram aqui é do Senhor Jesus. Quando nós tiramos o medo, colocamos a coragem, o Senhor ele começa a derramar sobre nós a coluna de chuva. Mas para você ver a chuva de Deus, meu irmão, para você ver a chuva de Deus, é difícil, porque você tem que subir lá no cume do monte. Talvez você tenha subido a primeira vez, tenha se cansado. Talvez você tenha subido a segunda, tenha se cansado. Talvez você parou na quarta vez. Talvez na quinta você teve sede, falou: eu não vou mais subir. Talvez não teve força para subir o monte. Precisamos subir ao monte nessa noite. Precisamos subir no monte. É lá de cima que o Senhor vai derramar a bênção. É lá de cima que nós vamos ter visão. Precisamos subir nessa noite. Subir em cima do desânimo. Precisamos subir em cima da derrota. Precisamos subir em cima do fracasso. Precisamos subir em cima das dificuldades. Pastor, eu não consigo subir para ver a pequena nuvem. Eu não consigo subir lá para ver a abundante chuva do Senhor, porque eu ando fraco, porque eu ando desanimado. Eu até tentei subir pela segunda vez, mas eu parei pela segunda. Pastor, eu tentei lutar contra Baal, eu tentei lutar para trazer a minha família,
mas eu não tenho mais coragem, eu não tenho mais forças. Talvez hoje o inimigo está sendo mais forte do que você, meu irmão. Talvez aquela pessoa que você era e que você é ainda, talvez você ainda não está sendo aquela pessoa que você foi, porque um dia você teve coragem, um dia você teve força para batalhar, para falar. Talvez você foi o profeta Elias, profetizava, falava em línguas, tinha revelações, Deus usava com autoridade.